Há muito tempo, o cinema encanta pessoas com as suas histórias, imagens em movimento, sonoridade e efeitos diversos, causando assim uma grande interatividade com o público, provocando diferentes emoções. Este documentário visa mostrar a trajetória dos cinemas de ruas na cidade de São Paulo, passando pelo seu ápice e sua decadência. Neste contexto, buscamos responder algumas questões. Quando surgiram os primeiros cinemas de rua em São Paulo? Como foi a evolução desses cinemas? Quando foi o auge? Como estão hoje em dia? Por que chegaram à decadência? Existem registros de que os primeiros cinemas de rua na cidade de São Paulo surgiram no início do século XX, e logo foi aumentando o número de cinemas na região central da cidade, que mais tarde era chamada de região da Cinelândia Paulista. No início, eram salas simples que exibiam filmes mudos, acompanhado por música ao vivo, e com o tempo foi se diversificando e ganhando uma nova estética, principalmente com a chegada da tecnologia. Agora, passaremos pelos mais importantes cinemas de rua da cidade de São Paulo, trazendo à tona sua história e importância no cenário urbano, bem como seu destaque para o entretenimento ao longo dos anos. A cidade de São Paulo é um verdadeiro paraíso para os cinéfilos, pois abriga um grande número de salas espalhadas por várias regiões. Há quem prefira cultivar a memória dos cinemas de rua e curtir um espaço mais tradicional na região central. Com o surgimento no século XX, a história dos cinemas de rua reflete a evolução da indústria cinematográfica e as transformações sociais e culturais ao longo dos anos. São espaços de lazer e entretenimento, que proporcionam às pessoas experiências positivas e valorizam o comércio local. A evolução e auge dos cinemas de rua se deu nas décadas de 40 e 50, com destaque em termos de tecnologia e conforto. A popularização era grande. A chegada dos filmes sonoros contribuiu para que os locais fossem cada vez mais frequentados e vistos não só como um ponto de encontro para a população da época, mas também como uma importante fonte de entretenimento e consumo de cultura. Com a chegada da televisão, filmes em VHS e a construção de shopping centers com cinemas multiplex, os cinemas de rua começaram a declinar já nas décadas de 70 e 80. Muitos foram fechados ou transformados em outros tipos de estabelecimentos, e hoje existe um grande receio das pessoas em frequentar esses espaços, pois a decadência dos cinemas acompanhou também a decadência das ruas, e a região central, a qual se localiza a maioria dos cinemas, é tomada por muita violência, afastando possíveis frequentadores. Contudo, muitos existem até os dias atuais mesmo com tantos obstáculos. O Cine Sesc pertence ao Serviço Social do Comércio Sesc e foi inaugurado em 1979, localizado na tradicional Rua Augusta, em São Paulo. O Cine Sesc promove uma experiência democrática com mostras, debates, festivais e cursos voltados para o cinema, além da exibição de filmes, o que torna para muitos uma experiência mais enriquecedora. Inaugurado como Cine Belas Artes em 1967, porém existindo desde a década de 40, destinado como exibição desde 1957, um dos mais antigos da cidade, que segue resistindo aos percalços do tempo. O Cine Belas Artes fechou suas portas por um tempo em 2011, afetando inclusive a rotatividade local. Contudo, após uma grande mobilização dos amantes de cinema e simpatizantes do local, foi realizado um abaixo-assinado com mais de 90 mil assinaturas pelo não fechamento do cinema. Hoje, com o nome de Petra Belas Artes, o cinema ainda resiste bravamente, atendendo ao público com uma programação bem alternativa, com 6 salas e exibindo semanalmente cerca de 10 filmes. Inaugurado em maio de 1944, o Cine Marabá está localizado entre as famosas Avenidas São João com Ipiranga, em um dos prédios mais imponentes da cidade de São Paulo. Como a maioria dos cinemas de rua, o Marabá passou por dificuldades que culminou no fechamento de suas portas no ano de 2007, com reabertura em 2008. Após reformas, o Marabá está sob a administração da distribuidora PlayArt e em pleno funcionamento. Localizado no prédio do Conjunto Nacional, numa das avenidas mais badaladas da cidade de São Paulo, a Avenida Paulista, o Cine Marquise inaugurou em 1963, inicialmente com o nome Cine Rio. No decorrer do tempo, passou por muitas transformações, inclusive por decorrência de um incêndio que assolou o Conjunto Nacional em 1978 e várias mudanças de nome devido a diversas parcerias para se manter em funcionamento. Em 2021, foi reinaugurado com seu antigo nome, Cine Marquise, após passar por crises e falta de patrocínio. O antigo Cine Majestic, inaugurado em 1947 na Rua Augusta, hoje é o Espaço Itaú de Cinema
Isso desde 2010 após fusão dos seus patrocinadores Itaú e Unibanco. O cinema também é um símbolo de resistência após passar por dificuldades, reformas, revitalizações e atualizações tecnológicas. Mantém uma localização privilegiada, com uma programação diversificada e continua a manter e promover a cultura. Fundado em 1967 e localizado na icônica Rua Fradique Coutinho, na região de Pinheiros, o cinema teve vários nomes como, por exemplo, Fia Memeta, Sala Cinemateca e passou por vários outros nomes até chegar no atual, o Cine Sala. O cinema resiste ao tempo e conta com uma decoração moderna que contrasta com um ambiente nostálgico e, ao mesmo tempo, aconchegante. Renascido em 2022 como Cine Sátiros Bijou e localizado na Praça Roosevelt, o cinema foi inaugurado em 1962 e foi um dos ícones na sombria época da ditadura militar, pois exibia produções que na época foram censuradas pela ditadura, anunciados como exibição de filmes classificados na programação. Localizado na Avenida São João, dentro da galeria de mesmo nome, era inaugurado em 1957, com a exibição do filme Tarde Demais para Esquecer, em uma noite de gala. Sendo um dos mais antigos em funcionamento na cidade de São Paulo, hoje funciona como espaço cultural Galeria Olido. Com o declínio dos cinemas de rua da velha Cinelândia, muitos foram transformados em igrejas e outros em cinemas pornôs, numa dualidade entre o sagrado e o profano. Não é de hoje que há conteúdos adultos que atraem um público específico e com o cinema não seria diferente. No centro de São Paulo, existem alguns cinemas de rua voltados para esse público, o que inicialmente foi um projeto voltado para manter a rentabilidade. Ainda hoje, existem muitos cinemas pornôs espalhados pelo centro da cidade, e dentre eles estão Cine República, Cine Paris, Cine Arouche e dentre outros. A programação conta com a exibição de salas para o público heterossexual e outra para o público gay, e no geral são frequentados por um público masculino. Muitos cinemas conseguiram sobreviver ao declínio e à degradação do tempo, existindo até hoje em pleno funcionamento, através de parcerias e patrocínios. Mas, infelizmente, a grande maioria encontra-se em ruínas e abandonados sem nenhuma atenção pública necessária. Alguns viraram ocupação no centro, abrigando pessoas em situação de vulnerabilidade social. São prédios de construções antigas e de um projeto arquitetônico ímpar, totalmente abandonados e jogados à sarjeta, que fazem parte da história e memória cultural do país. Os principais impactos positivos causados pelo cinema de rua são a interação social, acesso à cultura, experiência diferenciada, trazendo uma sensação de nostalgia ao público, filmes que promovem uma diversidade cinematográfica, através de produções independentes, que muitas vezes não encontram espaço nos cinemas comerciais, preservação de memória e tradição cultural, o encontro do antigo e do novo em um só espaço. O pessoal vai tudo no shopping, nunca sentiu poucas vezes sentiu essa experiência de ir no cinema realmente uma coisa projetada só para cinema, né? O shopping tem toda uma outra coisa, tem uma estrutura legal, tem a questão da segurança, tem a questão da alimentação que está ali tudo perto, você faz uma coisa, faz outra, mas eu acho que ainda não é a mesma coisa não tem como chegar a ser igual assim, né? Os cinemas de São Paulo eram grandes salas, então tem as colunas antigas, tem pintura antiga, tem um arquiteto que passou ali e fez todo, né, jeito. Então eu acho muito mais legal, né, o cinema de rua do que o próprio cinema de shopping. No Marabá especificamente, eu só fui depois até os anos 80, mas eu frequentei bastante outros cinemas de rua. Ainda nos anos 80, os Gazeta, né, Gazetão, Gazetinha e Gazeta, que eram lá no edifício Gazeta, né, que é até considerado cinema de rua também, né. Esses eu frequentei bastante, né. Uma coisa muito interessante que não existe mais era a sessão corrida, então você pagava o ingresso, você podia ficar o dia inteiro. Se ninguém te tirasse lá de dentro porque lotou, você ficava o dia inteiro assistindo o filme quantas vezes quisesse. Então você podia entrar no meio da sessão e esperar o começo de novo, né, para o que você perdeu. Podia ver de novo, né. Aí você tinha namorado, né, namorada, ia pro cinema, ficava... Era um passeio barato, né? Podia passar a tarde lá, assim, né? Então, tipo, casalzinho de namorado, passeio de sábado e domingo era pro cinema. É inegável a importância dos cinemas de rua para a indústria cinematográfica e para o cenário urbano, com suas construções históricas, preservando a memória da população e da cidade. A preservação desses locais seria de suma importância, principalmente pelo fato de que muitas pessoas se identificarem e encontrarem nesses espaços memórias vivas. Os cinemas de rua promovem cultura, desempenham um papel ímpar na comunidade,
criando laços fortes com experiências cinematográficas incríveis.